Tudo que rola no mundo da bola, você fica sabendo a partir de agora com a equipe esportiva da 103,9. Está entrando no ar o Futebol Total. Uma hora em ponto, entrando no ar o Futebol Total. It wasn't easy, but nothing is. No. Hoje é segunda-feira, dia 21/7/2014, entrando no ar mais um Futebol Total, repercutindo tudo que rola no mundo do futebol, nos gramados. E como não tem futebol, também janela de transferência, especulações e mudanças. Hoje muita coisa no programa. Dunga é confirmado como treinador da seleção. Praticamente, né, Jota? Exatamente. Vou dar muito boa tarde para você, Bruno Lousada. Muito boa tarde, seu destaque inicial. Muito boa tarde, J. Kelmer. Boa tarde a todo mundo que está ligado no Futebol Total. Meu destaque inicial vai exatamente para essa possível contratação do Dunga, quase certa. Quase a imprensa inteira já dá como certa a contratação do Dunga. O anúncio é amanhã pela manhã, às 11 horas da manhã. E o Dunga, realmente a gente vai falar bastante disso no programa de hoje, né, Jota? Mas o Dunga não dá, é um retrocesso, é mais do mesmo. A gente vai falar muito, mas desde já eu digo que é péssima a contratação do Dunga. Isso aí, opinião do Bruno Lousada aqui no programa. Vamos debater bastante esse assunto. Dunga na seleção, também chamar ele o Rafael Sarquis, o canhão de emoção da 103,9 FM. Muito boa tarde pra você, seu destaque inicial. Exatamente, Jota, muito boa tarde. Tudo certo com você, Jota? Tudo certo, você? Também, tudo certo. E meu destaque inicial não é pro Dunga, é pro Real Madrid, para o Campeonato Espanhol. O Real Madrid tá quase certo com James Rodrigues. Já tem loja oficial do clube vendendo a número 10 com o nome James nas costas. Realmente um negócio que parece muito avançado. James Rodrigues no Real Madrid, o Toni Kroos já chegou também para os Galácticos. Quase uma nova era galáctica no Real Madrid. Toni Kroos, Modric, Xabi Alonso, James Rodrigues, Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema. Imagina que time é esse. E tem o Di Maria ainda, hein, Jota? É isso aí. Então a gente vai falar dessas contratações, janela de transferência. Mas o primeiro assunto do programa é Dunga na seleção brasileira. Agora 1h03. Quer participar? Liga pra cá no 2102-3610, 2102-3610 e participe do programa, mande sua opinião. Fale com a gente aqui, venha debater sobre o Dunga na seleção brasileira e sobre muitos outros assuntos. Entrando no ar, Futebol Total. É isso aí, 1h03 da tarde, começando o programa. Antes da gente começar a discutir, queria falar uma coisa só. O Rafael Sarquis é o primeiro programa dele no mês de julho e já tem mais programas nesse mês do que o Matheus Figueiredo. Grande abraço pro Matheus Figueiredo. Ele entrou de férias mais cedo. Menino de ouro de Angra dos Reis. Exatamente, decidiu entrar de férias antes do tempo, não tá aqui participando, vai receber um aviso prévio em casa. Se não mudar essa postura, vai ser demitido do programa. Agora começando, falando o assunto, semana passada se especulou que o Dunga estaria sendo acertado com a seleção brasileira para o próximo período de 4 anos para dirigir a seleção até a próxima Copa do Mundo. Ontem, primeiramente o site do Globoesporte.com, depois outros sites vinculam que Dunga já sim está acertado com a seleção, vai fazer parte, vai comandar essa seleção. Já temos parte da comissão técnica, Gilmar Rinaldi como coordenador de futebol, o próprio Galo como coordenador de seleções dentro dessa seleção brasileira. E agora Dunga dado como quase certo. Amanhã tem a coletiva novamente da CBF apresentando o treinador e Dunga é a bola da vez na seleção brasileira. Um trabalho da Copa no período de 2006, 2007 até 2010, onde venceu Copa América, Copa das Confederações, mas em todo momento foi questionado e foi eliminado nas quartas de finais da Copa de 2010. Agora volta o Dunga e cai um pouco por terra a renovação que a seleção precisava e estava prometendo a CBF. Muito boa tarde para você, Bruno Lousada, começar a falar desse assunto.
Boa tarde, Jota. Boa tarde, Rafael. Um grande abraço para o amigo ouvinte. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Bom, o Dunga é uma contratação que eu discordo plenamente, acho péssima, ridícula, e até já escrevi sobre isso também, né, Jota? Que a gente foi bobo de acreditar em algum momento que a CBF faria mesmo a renovação do futebol brasileiro. Não adianta, pode vir Guardiola, pode vir Mourinho, pode vir o técnico que for, seja estrangeiro ou brasileiro, pode ocorrer uma grande mudança em alguns aspectos, mas não vai mudar o futebol brasileiro. Não vai por quê? Porque esses caras que estão lá no poder não vão mudar. Esses caras não largam o osso. Eles estão lá e são o câncer do futebol brasileiro. E não são só esses dois, não. Não são só Marinho e Del Nero, não. São os presidentes de federação que se perpetuam no poder há anos. A gente tem presidentes há 30 anos no comando de federações estaduais. A gente tem um futebol brasileiro que é monopolista na questão da televisão, que a gente não tem concorrência na televisão. A gente teve, da última vez, e por baixo dos panos foi feita uma negociação por fora para a Rede Globo ganhar novamente. Então, a estrutura do futebol brasileiro está toda errada. A nossa divisão de base não existe hoje. Ela é contaminada por empresários. Só lembrando, Bruno Lousada, que o processo de eleição para a CBF começa com os dirigentes, com a diretoria dos clubes. São os 20 clubes da Série A, Exatamente. mais os 27 presidentes de federações estaduais. É uma estrutura viciada. Então não adianta a gente querer mudar agora, assim, de uma hora para outra. Não vai mudar e não é o técnico da seleção brasileira que vai mudar. O Dunga pode chegar e ser campeão do mundo, o que eu não acredito que vai ser. Mas pode até acontecer. Mas não vai mudar o futebol brasileiro. E o que a gente quer é uma mudança no futebol brasileiro. E futebol brasileiro e seleção brasileira não são a mesma coisa necessariamente. Então, o Dunga, eu acho que a gente tem que pensar numa reforma, uma revolução muito maior no futebol brasileiro. E para a seleção brasileira, o Dunga também não é o melhor nome. Se o Gilmar Rinaldi já foi um tapa na cara de todos nós que acreditamos em algum tipo de mudança, o Dunga é mais do que isso, é pior. O Dunga é aquele mesmo técnico que tratava a imprensa toda de maneira igual, mas igualmente mal. Tratava todo mundo igual um lixo. Os jornalistas pouco tinham acesso. Foi o Dunga que fechou totalmente a concentração da seleção brasileira e fechou com aqueles jogadores e morreu abraçado com grafite, com Felipe Melo, com Josué, com Júlio Batista e companhia. Lembrar, eu vou até pontuar aqui, antes do Rafael começar também a entrar na discussão, pontuar alguns pontos. A seleção brasileira, depois da Copa de 2010, precisou de uma grande renovação. Essa renovação que tinha que ter começado com o Dunga, antes da Copa de 2010. Se a gente teve nessa Copa 7 jogadores apenas da última Copa, muito disso foi culpa do Dunga. O Dunga não soube trabalhar com garotos, não soube trabalhar com outros jogadores. Ele levou para a Copa jogadores como Josué, como Kleberson, como o próprio Grafite, Doni, em vez de ter levado alguns garotos. O Gilberto foi para a lateral. Muita gente está lembrando do Dunga por causa dos resultados. Sim, teve resultados, mas foi questionado. Eu lembro do Dunga, amistoso no Morumbi, a torcida gritando Obina. E fora Dunga, Dunga burro. Porque ninguém tinha no Morumbi, no Mineirão, Maracanã. Exatamente. E aí você teve o Mano Menezes, que chegou com esse pepino, não defendendo o Mano Menezes. Até questiono o trabalho dele em alguns pontos. Mas ele tem que fazer uma renovação do nada. Mano Menezes inventou um Davi Luiz, que era ainda inconstante no Benfica, tinha estreado no Benfica fazendo gol contra numa UEFA Champions League e não era titular. Ele foi lá e buscou o Davi Luiz, que virou o jogador que virou por causa do Mano Menezes ter apostado nele nessa seleção. Outros jogadores e alguns jogadores que poderiam estar na Copa de 2010 e ter feito um trabalho de continuidade. Eu boto o Marcelo na lateral. Michel Bastos vinha em grande fase? O Marcelo, ok, mas o Gilberto não levou por teimosia. Exatamente. Porque tinha probleminha de rixa. E teve outros com jogadores, muitos frutos daquela Olimpíada que o Brasil perdeu para a Argentina. O Lucas Leiva não foi para a Copa, mas brigou até o fim. Poderia ser um dos líderes dessa equipe. Vinha em grande fase, não foi para a Copa de 2010. O Ganso vivia uma grande fase. Não estou questionando agora, futebol é momento. Mas não teve essa renovação em 2010. E o Dunga vem agora, acredito, a CBF novamente, chamando o Rafael também na discussão, para fazer um projeto a curto prazo de novo. Para tentar ganhar uma Copa e apagar essa, e a gente esquece a renovação de novo no futebol brasileiro. Exatamente, a CBF pensou só no trabalho. E o trabalho do Dunga
você analisar resultado, foi bom. Nem tanto. Foi bom. Foi a pior campanha da seleção brasileira desde 1990. Pior até do que essa. Pior se a gente for pegar em número. eliminatórias? O quê? A Não, pior campanha Copa da do Mundo. A Copa do Mundo. Foi Não, o 6º lugar o na trabalho Copa todo. do Mundo. O Mas trabalho todo, foi campeão da chegando Copa no mais América, importante foi que é a campeão, Copa do Mundo. campeão da Copa das Confederações, E vale goleou a lembrar- Argentina 2 vezes, Você Exatamente. concorda? goleou a Argentina dentro Mas da vale Não, lembrar, eu não na acho que Copa o Dunga das deveria ser o técnico da Confederações, seleção. O Brasil chegou a perder por 2-0 dos Estados Unidos na final. Sim. E foi virar, Virou. 3-2. Mas era uma campanha muito incontestável também. Passou perrengue Eu não com a gostei África do Dunga Sul. na seleção. Exatamente. Eu não concordo com o Dunga, não acho que o trabalho dele foi bom em resultados, ganhando títulos, mas em futebol jogado pela seleção brasileira não foi bom. Ele é um técnico teimoso, que leva jogadores que ele gosta porque é amigo dele, porque jogou bem, fez boas partidas, tem jogadores que eram guerreiros dentro de campo, como o Felipe Melo, o Josué, o Júlio Batista, em pretensão a Neymar, Ganso, que vinham voando. Então ele não quis esses jogadores na Copa do Mundo, jogadores que poderiam fazer diferença no jogo contra a Holanda. Tomou virar 2-1, ele não olhava pro banco, tinha o Grafite, tinha o Júlio Batista, ia colocar quem pra entrar? Era um absurdo durante a Copa a gente questionar o problema da criação. Que o Kaká vinha estourado para essa Copa, Tá o machucado. pessoal não lembra. A opção pro Kaká era o Gilberto, que o Dunga levou. O Gilberto jogava de armador no Cruzeiro e levou ele para lateral. Sim. Muitos comentaristas botavam o Gilberto como opção, porque não Jota. tinha esse jogador. Jota, é tão absurdo agora, eu tô vendo muitas pessoas, na verdade, muitos comentaristas até, falando que o Dunga fez um trabalho bom, que pelo menos a seleção tinha um padrão tático, isso, como o Rafael tava dizendo, que ele fez um bom trabalho, mas o Filipão conseguiu. Também. O O Filipão Filipão do conseguiu- trabalho foi bom o também. Filipão conseguiu fazer um trabalho Com um tão final- patético com um que final acabou de trabalho num 7-1. horroroso. O Filipão conseguiu fazer um trabalho tão ruim que acabou num 7-1 que fez as pessoas terem saudade do Dunga. O padrão Saudade tático do também Dunga. encontrado com o Dunga demorou. Não, sei. e o que pessoal não padrão lembra tático também. era esse, né, Jota? Exatamente. Foi encontrar um primeiro volante, que Um era time muito... O horroroso. Felipe Melo foi encontrado um pouco antes da Copa das Confederações. Luiz Fabiano também. Não tinha esses jogadores. Olha, Josué Convocar jogava o ali, Felipe muito Melo pra contestado. seleção é brincadeira. Não, e se a gente for olhar resultado, o Dunga ganhou a Copa América aos trancos e barrancos, só jogou bem na final, como foi a Copa das Confederações do ano passado pro Brasil. Só jogou bem a final contra a Argentina, antes foi péssimo. O Brasil ganhou a Copa das Confederações com o Dunga também aos trancos e barrancos, torneio que não significa nada, e a história mostra isso. E na Copa do Mundo fez a pior campanha do Brasil desde 90, um 6º lugar. Então, nem de resultado também a gente pode se deixar enganar por isso. O que importa mesmo é Copa, gente. A gente não pode achar que Copa América salva. Todos os treinadores podem ganhar todas as Copas Américas do mundo, chegar na Copa do Mundo, foi eliminado, jogando futebol ruim, eliminado ali precocemente, vai ser criticado, e com justiça. Porque Copa América não vale praticamente nada, Copa das Confederações também não, que vale é Copa do Mundo. E o Dunga fez uma Copa do Mundo ruim e com um time que jogava mal, um time fechado com os mesmos jogadores sempre e que não tinha alternativa nenhuma, era sempre o time do contra-ataque. E aí contra a Holanda, quando precisa tomar a iniciativa do jogo para virar a partida, não tem essa opção. Então E o por Dunga questão- é pífio. E também por questão de merecimento, Jota. Vou te fazer uma pergunta também pro Bruno Lousada. Quais são os 3 melhores técnicos do Brasil no momento? Olha, Que pra fizeram mim, trabalho. eu vejo o Tite hoje como Sim, um grande tá na minha treinador. lista também. Acho que fez uma grande campanha. Aliás, seria o favorito. Marcelo Oliveira, pra mim, é um grande treinador também. Tirando esses dois, acho que tá muito nivelado pra baixo. Talvez o Cristóvão Borges, outro treinador que eu gosto muito, mas esses Eu dois colocaria não têm o Cuca cancha também. ainda pra uma seleção brasileira. Precisam ainda ter um trabalho, precisam ter uma rodagem. O Tite já tem essa rodagem. Eu acho que o nome da vez seria o Tite. Eu colocaria o Cuca e o Marcelo Oliveira como boas opções, porque fazem bons trabalhos. Marcelo Oliveira fez no Coritiba 2 anos bons trabalhos no Coritiba, com um time mediano, e agora faz um trabalho excepcional no Cruzeiro. Ganhou ano passado o Campeonato Brasileiro e caminha para ganhar esse ano também. E o Cuca faz bons trabalhos desde a época do Botafogo do São Paulo 2005. Sempre montando bons times, times competitivos. sempre Tudo bem que não criticado ganhava. injustamente. Tudo bem que não ganhava, porque chegava no final, amarelava, o Cuca, Aquele superstição, negócio não de sei o que. vice é o Cuca, É. né? E depois ele vai pro Flamengo e ganha. Mas ele faz bons trabalhos. Agora, o Botafogo jogava bonito em 2006, 2007, 2008. Aquele time horroroso do Botafogo. Jogava Tinha bem. uma variação tática que a gente não viu na seleção. Exatamente, com péssimos jogadores. Exatamente. Ele montou o São Paulo 2005 campeão da Libertadores. Fez o Atlético Mineiro ano passado também jogar aquele futebol
bonito depois acabar com o Ronaldinho, com o Tardelli. Ele fez jogadores, o Bernard se valoriza muito, o Jô foi pra seleção muito por causa do Cuca. Por esquema, ele monta bons times. Então, numa seleção brasileira, eu acho que seria um bom nome. Agora 1h15, chamar também na conversa. E tá aqui o Bruno Fonseca. A gente vê- Acordou. A gente vê também, né, Rafael, que com isso, com essa situação que a gente falou, cadê os méritos? Cadê a meritocracia? Não existe nessa situação. Não Isso existe. aí não existe. E o Dunga é exatamente o que a CBF quer, um escudo. A CBF quer um escudo. Ela não quer um treinador bom, ela não quer alguém que vá fazer um trabalho de qualidade, de garimpar talentos, de formar uma equipe com variação. Ela quer um escudo, só isso. Marinho e Del Nero não estão nem aí pro futebol brasileiro. Eles estão aí pra outras coisas que a gente sabe muito bem o que são. Bruno Fonseca, muito boa tarde pra você. Dunga na seleção brasileira. E essa falta de treinadores no futebol brasileiro capazes de comandar uma seleção. Boa tarde, Jota. Boa tarde ao amigo ouvinte. É complicado, Jota. O Bruno Lousada tocou num ponto interessante, que é o final do trabalho do Filipão no comando da seleção brasileira. Foi tão ruim esse final de trabalho que a sensação geral é que o trabalho do Dunga não tinha sido tão ruim. Eu acho que tudo que nossos comentaristas colocaram aqui em pauta do banco de reservas da seleção brasileira de 2010 é verdade. O Dunga levou poucos jogadores com a possibilidade de mudar os jogos. Ele levou alguns jogadores como o Kleberson, por exemplo, por frialdade. O Kleberson, que em 2009 estava jogando muita bola no Flamengo, acabou se machucando num amistoso na seleção brasileira e o Dunga manteve ele em 2010. Então eu acho que o Dunga tem muito disso. O Dunga é fiel com seus jogadores. Ele pegou em 2009 com o Kleberson. O Kleberson se machucou e ele garantiu o Kleberson em 2010, mesmo o Kleberson sendo reserva do Flamengo. O que o Filipão fez também, garantiu os jogadores um ano antes. Exato, o próprio Bernard, jogador que em 2009 estava voando no Atlético Mineiro, 2013 estava voando no Atlético Mineiro, em 2014 estava no banco na Ucrânia. São até situações semelhantes nesse caso. Mas eu acho que o Dunga... Mais ou menos, Bruno. A lista do Filipão, você não olhava pra lista e falava assim, pô, faltou tal jogador. Não, a lista era o que tinha de melhor. Era o que tinha de melhor. Mudavam 2 ou 3. Mudava, que não fazia diferença. Também era melhor do que há 8 anos atrás do que é agora. Poderia ser levado em consideração. A gente tinha o Ronaldinho ainda jogando no Milan. 8 anos atrás, 2006? Ali, a Copa de 2006? A gente tinha outros jogadores questionados. Tinha um trabalho melhor. Pós-Copa 2006. Ele poderia ter usado um Adriano pra... O próprio Neymar jogando muita bola no ataque. O Rafael Sobis, que seria o centroavante dele, desistiu do futebol. O Fred estava muito bem. Quando assinou com o time da Arábia. O Fred estava muito bem no O Adriano, no que Lyon. você citou, estava nos planos do Dunga. O Jorginho foi assistir um treinamento na Gávea para assistir o Adriano, e o Adriano faltou o treino. Então eu acho que isso também pesou na escolha de não levar o Adriano. Outros jogadores como o Ganso e o Neymar, que foram citados, eram jogadores Não muito levaria jovens. o Adriano também para 2010, não. Tinha, No em início do 2010 você tinha trabalho. O Hulk também jogando bola já no Porto. Ele levou grafite Não levou pra Kleberson. levar o grafite, exatamente. Levou Levar o Hulk grafite, também, levar o Kleberson. Kleber, o grafite é a mesma coisa. Mas o Grafite tinha feito boa temporada na Europa um ano antes. Mas tinha 30 anos de idade já e não tinha Sim, sido eu acho que testado na seleção. o centroavante ideal na reserva ali do Luiz Fabiano era o Adriano. Só que o Adriano teve esse problema de faltar um treino quando o Jorginho Não, o auxiliar Adriano do Dunga foi desistiu lá ver. realmente. Mas não caberia levar outros jogadores mais novos? Acho que aí eu nem cito no ataque. Tudo bem, levou o Grafite, tinha sido artilheiro do campeonato alemão. Tá certo. Mas na defesa, por exemplo, no gol, levou o Gomes e o Doni. Sim. Dois jogadores já com uma idade ultrapassada. Você tinha o Diego Alves, que poderia ter sido o nosso goleiro nessa Copa, não tendo chances. Quem vai ser o Jogaria Doni muito. da vez? Porque a gente podia pensar, quem vai ser o Doni dessa vez? Esse cara que é crítico, que ninguém quer, mas só o Dunga Júlio vai levar. Sérgio ainda tá jogando? Não sei se é o Pode caso ser. também. Acho que vai ter um Doni da vez, assim, um Teve Kleberson. problemas na lateral esquerda também na Copa de 2010 com o Dunga, que ele levou o Gilberto. Michel Alves e o Bastos. Michel Bastos, Michel Bastos perdão, e o Gilberto, que eram jogadores que não estavam jogando na posição de lateral esquerdo. na Será Copa que ele do Mundo. volta com o Felipe Melo?
Acho Eu difícil. não duvido, hein? Eu Mas não eu duvido. desisto. Mas eu gosto do Felipe Melo, Bruno Lozada, amigos ouvintes. O Felipe Melo é um bom jogador. Ô, Bruno Fonseca, você gosta do Ney Franco. Não, o Felipe Melo é um bom jogador, sempre foi um bom jogador, se destaca por onde passou. Já passou a idade Só dele que já também, passou a idade. Eu Pera aí, acho Bruno que Fonseca. acho que ele tá velho pra voltar pra seleção brasileira. Mas se você comparar o futebol do Felipe Melo, aquele primeiro volante, com o do Luiz Gustavo, eu acho o Felipe Melo mais jogador. Acho que o Felipe Melo tem mais qualidade no Pra passe, mim, por Só exemplo. lembrar que Pra na mim é tudo a seleção, mesma coisa. na seleção do Dunga Não, de são os jogadores 2010, semelhantes. o reserva do Felipe Melo era o Josué, que tinha sido eleito o pior jogador da temporada do alemão naquele ano. Não, E o Felipe Melo Cara. tinha sido eleito pior temporada italiana. Exatamente. Então é pra ver que o Dunga realmente não é um treinador que tem essa visão. Mas vamos lá, para encerrar esse assunto Dunga, 1h e 21 minutos, até porque a gente tem uns sites jornalísticos aqui do Brasil já confirmando o Dunga, mas a CBF ainda não se manifestou sobre isso realmente tendo o Dunga, mas é quase certo realmente que o Dunga venha assumir a seleção para o próximo mandato de 4 anos até a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Bruno Lousada, começando para você. Dunga sendo treinador, sua expectativa para esse trabalho da seleção? Expectativa zero. Eu acho que é melhor não ter expectativa e se surpreender depois do que criar algum tipo de expectativa. Eu acho que, mesmo que dentro de campo ele faça um bom trabalho, pra mim, eu já tenho sempre uns 3 pés atrás com o Dunga, pelo modo que ele age, como ele trata a imprensa, como ele trata as suas convocações, o modo como o Dunga é um treinador, as coisas que ele faz, não necessariamente só dentro de campo. Então, expectativa nenhuma pra mim. Eu tô extremamente decepcionado com isso, com não só a contratação do Dunga, mas também do Gilmar Rinaldi, com tudo que tem acontecido ultimamente e não tem expectativa. Isso aí, Bruno Fonseca, sua expectativa para o trabalho do Dunga nesses próximos 4 anos. E vai realmente haver uma renovação dentro da seleção? eu acho que o trabalho do Dunga nesses próximos anos vai ser muito parecido com o que ele fez no ciclo passado. Eu acho que ele vai conseguir dar um padrão pro time. Os jogadores atuais da seleção brasileira, os jogadores que se destacam, são mais jogadores de defesa. Eu acho que o nome do Dunga passa até por causa disso. O principal, tirando o Neymar, claro, mas os principais jogadores do Brasil, o Thiago Silva, o próprio Davi Luiz, eu acho que o Dunga vai montar um sistema defensivo forte e para sair no contra-ataque. Eu acho que a proposta que ele tinha para a Copa de 2010, eu acho que se encaixa agora. Eu, se fosse o presidente da CBF, eu não escolheria o Dunga, mas eu entendo essa escolha do Dunga passa muito pelo momento atual do futebol brasileiro, de não ter tantos craques como a gente tinha há 10, há 20 anos atrás. Então, acho que o Dunga é uma aposta no futebol de resultado, Jota. Mas o Tite fez do Corinthians, mesmo sem grandes craques, um time vencedor. Foi Seria o campeão caso. do mundo com Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos na defesa. Sim, acho que o Tite também seria um dos meus nomes preferidos. Acho que ele não foi escolhido por questões políticas, que infelizmente elas acontecem dentro do futebol. O Tite, segundo os comentários que a gente escuta da própria imprensa, o Tite tem uma relação com o André Sanches e ele é a oposição da CBF. Então não caberia essa escolha por causa dessas questões políticas. Eu nem sei mesmo se o Tite realmente tem relações com o André Sanches, mas ele era o treinador do Corinthians do André Sanches. Então acho que passa muito por isso também, Jota. Rafael Sarquis, eu quero suas expectativas. E o Bruno Fonseca tocou num ponto interessante. O Tite, não queriam o Tite por causa das relações com o Corinthians que poderia ter com o André Sanches. Agora, sei de nada tem o disso, Gilmar Jota. Rinaldi naquela equipe, foi eleito diretor de seleções dentro da CBF, e o Dunga é questionado por levar alguns jogadores que depois foram negociados para outros clubes e não voltaram mais. E a gente tem o Afonso Alves, outros jogadores, e o Gilmar Rinaldi, Nossa, não questionando Senhora, Afonso a Alves. honestidade dele como pessoa e tudo mais, mas é um cara que acabou de deixar de ser empresário. Bota o Exatamente. Dunga ali. É meio Exatamente. complicado esse critério da CBF. Não, critério nenhum, né? Primeira
respondendo a primeira pergunta, o que o Bruno Fonseca falou sobre a relação Tite e André Sanches, não sei de nada disso, mas também posso falar que é quase certeza que ele não foi técnico da seleção brasileira por causa disso. Porque ele era o nome preferido de quase todo mundo. Não tenho certeza, não sei, não tava lá, não tenho, mas é quase certeza que foi por causa disso. Ele era um dos principais nomes à disposição e não foi escolhido. Exatamente, o Marinho é político desde sempre, já foi político, governador do estado de São Paulo, e mexe muito com esse lado político. André Sanches também tá querendo entrar na CBF, aí tem o Marco Polo Entrou na política também. Entrou na política, a decisão foi para o lado político. Se fosse no lado de futebol, tem no mínimo uns 10 técnicos melhores que o Dunga fazendo trabalho no futebol brasileiro. Ele não é nem treinador, o Dunga... Ele teve 2 trabalhos, na seleção e no internacional. Na seleção, pouco. ele foi bem pelos resultados e foi mal num padrão tático pro time. No time jogou mal. Eu acho que a escolha do Dunga também passa pelo que o Bruno falou, um escudo. A gente está aqui comentando, Sim. Principalmente a gente está aqui há meia hora comentando sobre o Dunga. Exatamente é o escudo isso. que eles queriam. Exatamente isso, Bruno Fonseca, porque depois do 7-1 ficou muito tempo se falando de renovação no futebol brasileiro, Marinho e Del Nero precisam sair de lá. Eles agiram rápido, botaram um escudo. Falem do Dunga, não falem da gente. Falem do Dunga, do Gilmar Política. Rinaldi. Foi mais política do que futebol. Escudo. Política. Exatamente. Exatamente, CBF é política, Jota. Enquanto for política não for futebol, vamos ficar assim. É isso aí, 1h27. Você está ligado no Futebol Total. Quer participar da discussão? Deixe sua opinião sobre o Dunga. Participando da nossa página no Facebook, www.facebook.com/futeboltotalfm, ou pelo telefone no 2102-3610. Um grande abraço para você que está curtindo o programa nas ondas da 103,9 FM. E também pelo site fjf.br/rádio. Agora 1h27. Falamos de seleção brasileira. Um último ponderamento de alguém ou vamos pro próximo assunto? Próximo assunto. Próximo assunto, então, 1h27. Vamos falar do futebol internacional. Uma hora 28 minutos, voltando ao Futebol Total. Falar agora de mercado de transferência, janela de verão europeia rolando, muita especulação, já muitas contratações. Tá movimentado o mercado europeu de futebol. E agora começando com a notícia do James Rodrigues. Cada vez mais crescem os rumores do James Rodrigues no Real Madrid. O colombiano já estaria na capital espanhola para assinar contrato com o novo clube, e camisas número 10 com o nome James já estão sendo vendidas nas lojas do clube. A transferência geraria na casa dos 75 a 90 milhões de euros. Informação do Marca. Rafael Sarquis, James Rodrigues, cada vez mais perto do Real Madrid. Real Madrid que já confirmou nessa janela a contratação do Toni Kroos, e pode ter o Di Maria saindo nessa janela de transferência. Exatamente, uma bela contratação do Real Madrid. James Rodrigues, jogador jovem, 22 anos, fez uma Copa do Mundo excepcional pela seleção da Colômbia, foi eleito o craque da primeira fase da Copa do Mundo, fazendo gols em todos os jogos que participou, foi o artilheiro do Mundial, marcou um golaço contra a seleção do Uruguai. Não fez uma temporada brilhante pelo Mônaco, foi contratado junto com o Falcão Garcia e não fez uma temporada brilhante, mas é uma bela aposta. Se jogar o que jogou na Copa do Mundo, Real Madrid vale o investimento e vai ganhar bastante com o James Rodrigues. Ganhou um armador nota 10, que se jogar a bola que jogou na Copa do Mundo, vai ser difícil parar esse Real. Ainda mais com o Toni Kroos ali atrás dele para ajudar a criação do Real, junto com o Modric, com o Xabi Alonso, com o Isco. Vai ser difícil parar o Real Madrid para municiar Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema. E o Di Maria indo embora também, poderia colocar o Di Maria nesse time. Exatamente, e outro jogador que tá indo embora é o volante Casemiro. O jogador foi emprestado pelo Real Madrid ao Porto por 1,5 milhões, com opção de compra pelo clube português no final da temporada. Casemiro já foi apresentado no estádio do Porto com a camisa do time português
é novo reforço do Porto para a próxima temporada. Vai substituir o brasileiro Fernando também, que saiu do Porto, estava lá há muito tempo. Acho uma boa contratação do Porto. Casimiro é um cara que caiu muito na zoação nos últimos tempos, porque realmente jogador que não era nem titular no São Paulo, Não foi se pro Real firmou Madrid. no futebol profissional, mas na base apresentava-se um craque. grande jogador. Eu acho até uma contratação interessante. O Porto tem essa característica de buscar jogadores jovens e depois vendê-los mais caro. Eu acho que pode ser uma boa opção. Ele sai um pouco desse holofote de jogar no Real Madrid, que acho que nem era mesmo pro tamanho dele ainda, e vai jogar num clube que joga competições europeias, mas num cenário um pouco menor. Então acho interessante a contratação do Casemiro. E o James Rodrigues eu queria só entender quanto que o Real Madrid vai entrar também no fair play financeiro. Um time que gasta milhões e milhões toda janela de transferências tem que entrar uma hora, tem que ser pego no fair play financeiro. Real Madrid é um clube que gasta demais. Eu acho que é uma contratação brilhante. A gente nem A precisa questão falar. do fair play, porque o Manchester City e o PSG têm um dono. O Real Madrid não tem um dono. É dinheiro de patrocínio, de campeonato espanhol, de televisão, de... Esse dinheiro que também a gente não sabe prefeitura. muito bem de onde É. vem lá, né? A questão é porque o Manchester e o Paris Saint-Germain tem um dono, tem um sheik que injeta dinheiro. Por isso, entrar no fair play financeiro. Ô Jota, mas abrir mão do Di Maria também é complicado, é um erro. O Di Maria foi um dos principais jogadores do Real Madrid na temporada. O Real Madrid fez isso na última temporada, abriu mão do Ozil para ter o Bale, que era outro jogador E muito começou importante tendo na problemas no começo. Exato. Mas deu muito certo também. Depois deu muito certo. No final acabou até sendo uma boa escolha. Mas até o momento da temporada o Ozil tava voando no Arsenal, parecia ter sido um erro gigantesco. E depois no final acabou se comprovando que foi uma boa escolha. Mas no caso de Maria eu acho que não vai ser não, Jota. De Maria fez também uma boa Copa do Mundo, fez uma boa temporada, acho que abrir mão de um jogador... Excepcional a temporada dele. Abrir mão de um jogador da qualidade do Di Maria eu acho um erro. E se for mesmo confirmado essa contratação por 80 milhões de euros, o James Rodrigues se torna o segundo jogador que mais movimentou dinheiro em contratações, atrás apenas do Ibrahimovic. O Ibrahimovic foram 169 milhões de euros, o James seriam 132, seguido do Anelka, depois o Crespo, aí Veron e entre outros jogadores nessa lista. E o detalhe é que o James Rodrigues só se transferiu 3 vezes, né? É. Foi pro Porto, do Porto pro Mônaco, do Mônaco para o Real Madrid. O Ibrahimovic já São foi... 7 clubes. Foi Anelka pro deve ter Milan, se pra transferido Barcelona, umas 20 vezes Juventus. O Anelka já rodou por todos os Ajax. clubes Só do não veio mundo. para Atlético Mineiro. Quase, foi quase. Realmente. Anelka é do Galo, eu lembro desse tweet do Calil até hoje. Grande Calil, um abraço para ele. Agora outra informação, segundo Que ele não mande equipe, acabar a luz aqui do estúdio Didier da 103 Drogba, exatamente. Vai voltar ao Chelsea para jogar uma temporada. O centroavante mafiense está sem clube após jogar 18 meses no Galatasaray e pode ser mais um jogador para o ataque dos Blues para essa temporada. Lembrando que o Chelsea já contratou o Diego Costa, vai jogar na Premier League e pode ter a volta do seu maior ídolo, Didier Drogba. O Drogba, informações dão conta de que ele seria uma espécie de jogador auxiliar do Mourinho. Ele jogaria, seria opção pro ataque, mas também seria assistente técnico do Mourinho. Acho interessante. É um ídolo do clube, um jogador que ainda pode oferecer, não é titular, não é para ser titular, não tem condição física para isso, mas condição técnica ele tem para entrar de vez em quando. Jogador que tem estofo, tem caixa, entra e chama a responsabilidade, pode entrar em alguns jogos. Além disso, é um cara que o Mourinho gosta, tem boa relação com ele, ser esse assistente técnico muito respeitado também pelos jogadores. E com essa Acho interessante. negociação, Bruno Lousada, outro jogador, outro atacante pode estar saindo do Chelsea. Fernando Torres pode estar voltando ao Atlético Madrid para jogar essa temporada. O Atlético Madrid já demonstrou interesse por ele. E o Chelsea, a torcida do Chelsea agradece Comemora. com o Fernando Torres indo embora. Apesar das 50 milhões de libras pagas pelo Torres ao Liverpool, ele ir embora é motivo de comemoração para a torcida do Chelsea. Um jogador que não ofereceu nada nos últimos tempos, nada, absolutamente nada, só perdeu gols incríveis. O Torres é mais um daqueles jogadores que inexplicavelmente caem de produção vertiginosamente durante a carreira.
E esse tem que ir embora mesmo, não é mais jogador para nível de Chelsea, não. E no Atlético de Madrid, se for, vai ser reserva do Mandzukic também, que o Mandzukic joga mais que ele. Eu acho que esse é o ponto. Acho que nem jogador a nível de Atlético de Madrid o Pra Fernando reserva Torres tá pode mais. ser. Que é um jogador que caiu muito. Até ali a Euro de 2008 ele foi o melhor jogador, jogou muita bola. Depois daquilo, ainda teve até alguns bons momentos, mas caiu muito depois que foi pro Chelsea. É impressionante mesmo. E o Atlético de Madrid que perdeu pro Chelsea o Diego Costa, o Felipe Luiz e o Courtois. Tá ganhando em troca o Fernando Torres. É isso aí, é complicada a situação. Ô, Jota. Ganhou um dinheiro em troca também desses jogadores. Agora falar de outra contratação que agitou o mercado nesse fim de semana. A Juventus apresentou o jovem atacante Álvaro Morata, do Real Madrid. Os valores da negociação giram em torno de 20 milhões de euros. Álvaro Morata é a solução para esse ataque da Juventus, realmente. Era um desejo antigo do Conte. Sempre quis o jogador, o Conte foi demitido, chegou alegre, mas o Morata vem também, vai jogar com a número 9 do time italiano. 20 milhões de euros no Morata é um absurdo. Morata é um bom jogador, e só. Acho que é um centroavante ali para compor elenco, reserva. 20 milhões de euros no Morata para Juventus, eu acho ridículo pagar isso nesse jogador. Um jogador que a Juventus já há algum tempo tem problemas nessa função. Já passou o Vucinic, o Tevez, que não joga exatamente nessa posição, o Llorente, ninguém consegue se firmar. O Llorente foi o que fez a função um pouco melhor, mas mesmo assim, também não se firmou não. E aí você traz o Morata não vai ser a solução dos problemas da Juventus. Se fosse um jogador mais barato para compor elenco, tudo bem. Mas a Juventus acho que tinha que trazer alguém de peso para ser titular absoluto. E o Morata não vai ser isso. A Juventus tem pretensões de crescer no cenário europeu, ganhou o italiano nos últimos 3 anos, e não arrumou nada na Liga dos Campeões, eliminado em primeira fase de UEFA Champions League, e a pretensão da Juventus é aparecer mais no cenário europeu. Começou muito mal esse ano, demitindo o Antônio Conte, que era a base da Juventus. Tudo bem que ele não entrou em acordo com a direção do clube, por questão de mercado também. A Juventus está para vender ou o Pogba ou o Vidal, a vender os dois, e se vender os dois, perde muito. Esse é outro assunto que eu queria tratar, só antes de você completar. Pode estar saindo Vidal, jogador que tem muito interesse, e o Manchester tá com dinheiro essa temporada, pode estar indo pro United, e tem o Pogba indo pro Chelsea. O Chelsea quer o Pogba para essa temporada, pode deixar o clube também. Imagina o meio de Perder campo esses do dois Chelsea jogadores aí. vai ser um prejuízo imenso para a Juventus nessa temporada. Eu não consigo entender se o Chelsea contratar o Pogba. Pagar um preço milionário por um jogador que, claro, o Pogba é um jogador espetacular, extra classe, mas o Chelsea já tem Matic, tem Fábregas, Ramires. Numa temporada passada, na última janela. Exatamente, e caro. Então assim, Mas não é novidade, a gente vê o Chelsea não, assim também. obviamente, não é novidade nenhuma. O Abramovich é um louco, ele faz contratações sem pensar, ele às vezes precisa de um outro jogador para uma outra posição e vai e contrata Precisa de um zagueiro, mais Chelsea. um Fernando Torres, né? Sempre assim. Já precisava antes de um zagueiro. Aí foi lá e contratou o Torres. Agora vendeu o Davi Luiz e na lateral esquerda tem deficiência ainda também. Precisa contratar, não vai. Vai contrata mais meio de campo. Então, a gente sabe, o Abramovich ele contrata quem ele quer, não exatamente quem ele precisa. Antes de fechar as notícias que movimentaram o mercado nessa último fim de semana, outra contratação agora o West Bromwich, fazendo a maior contratação da sua história. Tirou do Dinamo de Kiev o atacante Broide, jogador nigeriano, por 10 milhões de libras. Talvez para vir para suprir a ausência do Shen Long, que não é mais jogador do West Bromwich nessa temporada. Gastando muito dinheiro também o West Bromwich, tentando botar mais um time competitivo para quem sabe fazer bonito nessa temporada. É que fez uma boa Premier League na temporada passada, As surpreendeu. 2 últimas Premier Leagues Realmente, foram ótimas no o West Bromwich. West Brom é um time que vem conseguindo se consolidar na primeira divisão, gastando mais do que os clubes pequenos da Inglaterra costumam gastar, mas, sinceramente, não é um jogador que também vai elevar o patamar do West Bromwich. Eu acho que vai fazer de novo uma boa campanha, mas também não vai passar disso, não vai passar do que fez já na temporada passada. 1h40, você está ligado no Futebol Total aqui na 103,9 FM. Teve Copa do Mundo, Futebol Total ficou um tempo parado. Agora então a gente vai relembrar
para você ouvinte o que rolou até agora no mercado de transferência. Vamos fazer uma breve análise dos grandes clubes da Europa, o que contrataram, de jogadores que saíram. Vamos começar com a Bundesliga, falar dos times alemães aqui na 103,9. Começar falando do poderoso Bayern de Munique. Bayern de Munique fez uma grande temporada, teve 3 contratações até agora. Vieram para o clube o Lewandowski, jogador que já havia sido anunciado há muito tempo, fim de contrato, não pagou nada para o Dortmund. Além dele veio outros 2 garotos, Rode, jogador do Eintracht Frankfurt, e Bernat, jogador do Valência, esses por 10 milhões de euros, são os jogadores também do Bayern de Munique. Compensação saíram Van Buten, sem clube, fim de contrato, Haider foi emprestado para o Vitória Setúbal, outros jogadores da base, Mário Mandzukic, um jogador que foi para o Atlético de Madrid, e Toni Kroos, jogador que foi para o Real Madrid. Algumas contratações, análise do Bayern de Munique até aqui no mercado de transferência. O Bayern de Munique só se reforça, acho que perde um meio-campista importante, que é o Toni Kroos, mas tem substituição para isso. Alcântara, exatamente, tem substituição à altura, e é um time que só se reforça. Lewandowski é um pouco melhor ainda que o Mandzukic, que é um grande centroavante, mas o Lewandowski é melhor que ele, sai melhor da área, é um jogador muito bom no jogo aéreo. Excepcional contratação, ainda mais porque foi sem custo ao final do contrato. Eu acho que a Bundesliga fica cada vez mais esse mesmo campeonato de um time só. O Bayern de Munique, mais uma vez, é favoritaço ao título, é o time que vai sobrar na Bundesliga, e o Borussia Dortmund em segundo, no segundo patamar, seguido depois por Schalke 04, Bayer Leverkusen e esses outros times, mas Borussia num segundo escalão, que fez contratações muito interessantes também. Falar das contratações do Borussia, para mim o time que está melhor se movimentando no mercado, até porque perdeu muitos jogadores. Sarrin fica por definitivo, volta ao clube, depois o Real Madrid é comprado de volta por 7 milhões de euros. Vai lembrar que o Liverpool, 2 temporadas atrás, pagou 9 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada do Sarrin, para ver como o jogador desvalorizou e como o Rodgers não fez se uma contratação bem duvidosa naquela época para o Liverpool. Outras contratações foram o Adrian Ramos, atacante do Hertha Berlim, chega por 9,7 milhões. O Di, atacante que foi coreano, que foi uma dos grandes destaques do Augsburg nessa temporada, veio para o clube também. Ciro Immobile veio do Torino, artilheiro do último campeonato italiano, por 19 milhões. E Matias Ginter, esse garoto joga muita bola, zagueiro, joga também de volante, sai do Freiburg por 10 milhões de euros. Essas são as contratações. Saíram Lewandowski pro Bayern, Friedrich, o zagueiro experiente, ainda fica sem bem clube. que esse saiu, hein? Marvin Dulce, um garoto, vai jogar a 3ª divisão. Schieber, jogador que o Klopp tanto gosta. Olha, esse mas é a pra torcida comemorar não gosta. muito. É pra comemorar muito a saída do Exatamente. Schieber. O Hertha Berlim cedeu o Adrian Ramos. Foi vendido o Adrian Ramos por 9,7 milhões pro time do Borussia, recebeu de volta o Schieber, vai jogar no Hertha Berlim por 3 Grande milhões. contratação. Coitada da torcida do Hertha. Rafael Sarkis, para analisar um pouquinho mais desse Dortmund que vai se formando para essa nova temporada. Novas apostas. O Klopp tem, depois de outro grande jogador sair. Ainda tem o Hummels, né? É, isso o que eu ia Hummels falar. praticamente certo com o Com o Manchester Manchester- a United. notícia do dia hoje é essa venda do Hummels. O Manchester conseguiu ganhar do Barcelona, os dois estavam disputando o Hummels e perde muito com o Hummels. Também como os 3 principais jogadores do Borussia é o Reus, o Lewandowski e o Hummels, tá saindo os 2 principais. Sai o Lewandowski, sai o Hummels. Contratou 2 bons atacantes, o Adrian Ramos fez uma boa temporada e também o Immobile foi artilheiro do campeonato italiano, fez uma boa temporada também. São 2 boas opções pro ataque, nenhum dos 2 do nível do Lewandowski. Então o time do Borussia cai um pouquinho sem o Lewandowski, vai jogar com o Reus lá, dependendo muito do futebol dele. Fez uma temporada excepcional, foi o melhor do time. E o Borussia, que já tinha perdido o Götze na última temporada e foi até as quartas de final da Champions, dando sufoco no Real Madrid, dando sufoco no Real, fazendo 2-0 na Alemanha. E o camisa 10 do Borussia, como é que chama? É o Mkhitaryan. Mkhitaryan, esse mesmo. Perdeu um gol driblou o Casillas, bateu a bola na trave, perdeu o gol que seria o gol para levar o jogo para prorrogação contra o Real Madrid, campeão da Champions, deu sufoco. Então é um Borussia que a gente pode esperar alguma coisa. E assim, né? Não é um time fraco. Se perde o Lewandowski,
traz dois excelentes jogadores. Nenhum dos dois é a altura do Lewandowski, mas o Immobile é um excelente centroavante e o Adrian Ramos é um bom reserva. Então se reforça muito bem o Borussia, que é um time que, se não sofrer com as lesões que sofreu na temporada passada, vai incomodar mais uma vez. O Borussia, ele trabalha bem essas reposições. Muito bem. O próprio Rafael Sarkis trouxe, quando ele perdeu o Götze, ele contratou o Mkhitaryan, que é um bom jogador, se encaixou bem. Só não ali. sabe fazer gol. O Aubameyang também é um bom jogador, então ele trabalha bem nessa E antes reposição. disso, perdeu o Kagawa, que foi o craque do campeonato alemão, E jogou aí, muita foi quando bola. surgiram o Götze Agora e o tem Götze. aquela lenda também. Jogador que sai do Borussia não consegue desempenhar mais um bom futebol. Nuri Sahin foi assim, o Kagawa foi assim. O Götze teve uma temporada mais ou menos, apesar de ter se brilhado Razoável, agora, feito gol na final da Copa do Mundo, pra meio que acabar com essa superstição. Mas como é que vai ser o Lewandowski agora fora desse time? Será que essa maldição vai continuar? Ou os jogadores vão conseguir ter vida após o Borussia Dortmund? Olha, sinceramente, se o Hummels for mesmo pro Manchester United, espero que continue essa zica em cima de ex-jogadores do Borussia e o Lewandowski. Mas eu acho que não vai acontecer não, Jota. Acho que dessa vez eles vão conseguir jogar bem, o Lewandowski vai se encaixar bem nesse time do Bayern, até porque não tem muita concorrência pra posição. Ou é ele, ou muda o esquema. Então, com o Miller fazendo essa função, então acho que dessa vez não vai acontecer não. 1h46, você está ligado no Futebol Total. Agora dá uma passada na La Liga, falar do Atlético de Madrid, time vice-campeão europeu na última temporada. Também perdeu muitos jogadores, saiu o Davi Villa, foi jogar no futebol dos Estados Unidos. Também saiu outros jogadores como o Jiménez, Roberto Jiménez, goleiro, foi pro Olympiacos. O Ansejo, goleiro que estava emprestado no Vila Real, sai em definitivo agora. Diego Costa, atacante de destaque, foi pro Chelsea por 38 milhões de euros. Outros jogadores de destaque, o Diego foi pro Fenerbahçe, o Thiago ficou sem clube, não renovou o contrato. O Adrian vai jogar no Porto por 11 milhões. Felipe Luiz também vai pro Chelsea por 20 milhões. Courtois volta pro Chelsea, era um jogador que estava emprestado. E o Sousa vai jogar no Metalist. Agora contratações. Promissor. Ángel Correia, atacante do São Lourenço, por 7,3 milhões de euros. Outros jogadores como Guilherme Siqueira, jogador do Granada, que jogou a última temporada pelo Benfica, também chega. Mandzukic, chega do Bayern de Munique por 22 milhões de euros. E outros jogadores também, o Borja Baston, jogador que se destacou na segunda divisão pelo Deportivo La Coruña, chegou. Essas são as contratações até agora da equipe do Atlético de Madrid. E ainda tem o Guilavogui, novamente mais uma chance para o jogador que foi reemprestado para o Saint-Étienne depois de ser contratado. O volante chega para ter uma função melhor no clube nessa temporada. Esse é o Atlético de Madrid do Simeone, perdendo muitas estrelas e tentando repor mais ou menos como o Borussia está fazendo, né, Rafael? Exatamente, Jota. Mas perdeu muito jogador aqui do Atlético de Madrid e também perdeu o Adrian Lopes. O Adrian Lopes foi pro Porto. Foi pro 11 milhões de euros. Exatamente. E perdeu muitos jogadores aqui do Atlético de Madrid, fez uma temporada excelente. Foi uma temporada espetacular, campeão espanhol, quase campeão da Champions, perdendo a Champions no último minuto do jogo. Foi uma temporada muito boa do Borussia que tinha peças de reposição. Saía o Thiago, por exemplo, que foi titular, entrava o Coque, não jogava o Raul Garcia. Gabi e Mário Soares, Thiago ali pro meio de campo, tinha reposição mesmo. Tinha o Coque, tinha o Raul Garcia, tinha o Diego que entrava, o Adriano Lopes, tinha o Diego Costa, Davi Villa, perdeu muitos jogadores. Então vamos ver como vai ser esse Atlético de Madrid. Continua com o Coque, continua com o Raul Garcia, chega o Mandzukic. É um time que a gente pode esperar alguma coisa com o Simeone como técnico. Eu acho que... Mas não acho que vai repetir a temporada. Concordo. Eu acho que não repete a temporada passada, até porque seria muito difícil mesmo, até que continuasse com esses jogadores. Mas eu acho que, mais uma vez, o Atlético vai sobrar no Campeonato Espanhol em relação aos outros times. Tirando Real Madrid e Barcelona, acho que Real e Barça, mais uma vez, vão ser campeão e vice. Um dos dois, o Atlético vai ser o terceiro, com muita sobra para o quarto colocado. Perdeu jogadores importantíssimos. Acho que o Mandzukic o jogador que é o substituto perfeito para o Diego Costa. É aquele cara que o Atlético tinha que buscar, e buscou muito bem. Foi bem. O Courtois é uma perda muito grande, mas o Oblak é muito bom goleiro, jovem também.
Filipe Luiz é uma perda muito grande também, mas o Guilherme Siqueira também é um bom jogador. Boas contratações, o Oblak, Exatamente. apesar de ter atuado pouco, E foi uma se- revelação dentro da temporada do Benfica, goleiro que mostrou uma segurança imensa, goleiro da equipe do Benfica agora do Atlético de Madrid. O Ángel Correia também é um excelente jogador, e se a gente for ver, esse Atlético de Madrid ele foi formado dessa maneira. Não eram jogadores com muita grife, eles passaram a ter grife depois. Diego Costa, Felipe Luiz, esses caras passaram a ter grife depois, mas antes eles eram jogadores assim, um pouco Tanto menos que, Bruno, conhecidos. no início da temporada passada, o Atlético perdeu o seu principal jogador. Perdeu o Falcão Garcia. exatamente. Aí todo mundo falou, como é que vai ser esse Atlético sem o Falcão Garcia Antes pra do Falcão Champions? Garcia, É- tinha é a perdido história. o Agüero. É a Antes história do Agüero, o Atlético de Forlan, Madrid. entre outros jogadores. É a sempre história do vive com Atlético isso, de o Madrid Atlético nos de Madrid. últimos anos, né? Exatamente. Perdeu Torres, perdeu Forlan, Agora, perdeu Agüero. Comentar um pouquinho, 1h e 50 minutos, um grande abraço pro Rodolfo Lamas aqui no estúdio, ouvindo o programa sobre o Barcelona Matando também. aula. Barcelona fez uma renovação, está renovando seu time e algumas boas contratações. Ter Stegen, goleiro que era do Mönchengladbach, chega depois, por 12 milhões de euros. Rakitic chega do Sevilha por 18 milhões. Cláudio Bravo, goleiro do Real Sociedad, chega por 12 milhões. Borran volta por empréstimo depois de boa temporada no Ajax. Deulofeu volta por empréstimo depois de boa temporada no Everton. Rafinha volta por empréstimo depois de uma boa temporada no Celta. E Luizito Soares, grande contratação da equipe por um alto valor, um preço de 81 milhões de euros. E essas foram as contratações de saída do clube. Puyol aposentou, Valdez saiu, Pinto saiu, Cesc Fábregas saiu, o Denis Soares, meio de campo, saiu para o Sevilha, Jonathan dos Santos saiu, Isaac Cuenca foi para o Deportivo La Coruña, Alexis Sanches foi para o Arsenal e Christian Tedio é jogador também emprestado para o Porto até o fim da temporada. Analisar um pouquinho Bruno Fonseca, Bruno Lousada e Rafael Sarques, esse Barcelona se montando de uma maneira muito diferente para essa temporada. Não, o Barcelona que contratou um dos melhores jogadores do mundo, Jota. O Luizito Soares é um jogador que, pela temporada passada, é um jogador de uma qualidade muito grande. Então, contratou bem o Barcelona para a posição, que já conta ali com o Neymar e com o Lionel Messi. E também é importante essa renovação, Jota. Alguns jogadores como o Xavi, como o Victor Valdez, o Puyol, são jogadores que já estavam no fim do ciclo no Barcelona. Então é interessante sim buscar novos jogadores jovens, que é para dar uma nova cara para esse Barcelona que ficou muito previsível na última temporada. Bruno Lousada e o Barcelona pode estar fechando também com o Blind, lateral esquerdo da Holanda, se destacou muito, jogador do Ajax, está curtindo as férias em Barcelona e a imprensa está especulando bastante que o Blind vai ser jogador da equipe catalã na próxima temporada. Seria uma grande contratação, porque é aquele tipo de jogador que o Barcelona gosta, que joga em mais de uma posição. Joga Lembra na muito lateral. o Van Bronckhorst, deu muito certo naquele Barcelona do verdade. Ronaldinho Gaúcho, era um jogador que jogava de volante, de lateral, que é verdade. holandês, parecido, realmente. Realmente, boa lembrança, Jota. E aquilo que a gente falava, eu me lembro de um Futebol Total já há algum tempo, antes da Copa do Mundo ainda, a gente falava, o Barcelona tem que fazer uma renovação. E parece que entendeu isso finalmente, que tinha que fazer uma renovação. Então, parou de ter. No gol, o Barcelona tinha Valdez, que era um ótimo goleiro, e um péssimo reserva, muito abaixo. Agora não, tem um ótimo goleiro que é o Ter Stegen e um bom reserva que é o Cláudio Bravo. Então vai fazendo esse novo elenco, esse novo time, tem o melhor ataque do mundo. Pra mim, na minha opinião, claro que pode não dar certo. O que eu acho que vai também. dar certo. Mas em nome, assim, em que eles estão jogando, é o melhor ataque do mundo, Suárez, Neymar e Messi. Então, é um time que se reinventou com o Rakitic agora no meio de campo. Vai mudar um pouco o estilo de jogo. Eu acho que vai dar muito certo nessa temporada. Falta contratar zagueiro. Barcelona não Exatamente. contratou zagueiro, tem só o pequeno E zaga o Romeuzinho pro Manchester. Manchester Perde uma boa mais opção. uma O Davi perda Luiz também do- foi um nome cogitado. Foi pro Paris Saint-Germain. Falam no Thiago Silva. Se contratar o Thiago Silva, aí sim. Precisa de lateral direito também. O Daniel Alves é um jogador que já tá velho, então é um jogador que precisa também de uma Esse é um renovação. assunto que a gente fala aqui no Futebol Total já há muito tempo. Daniel Alves já não dá mais para uma equipe como o Barcelona. Agora, 1h e 54 minutos, vamos falar um pouquinho do Campeonato Inglês também. Tivemos movimentações nos grandes clubes. Começar falando do seu Liverpool. Bruno Lousada, muitas mudanças. Saiu o jogador que é o Luizito Soares, principal jogador da equipe. Veio bastante dinheiro. Também saiu o Aspas, para sua alegria.
foi emprestado pro Sevilha. O Pior Sissoko jogador foi do mundo. emprestado pro Valência. O Moses volta pro Chelsea e o Luiz Alberto vai pro Málaga. Agora entraram Rick Lambert, veio do Southampton por 5,5 milhões. O Erekan, jogador do Bayer Leverkusen, veio por 12 milhões. O Lallana veio também do Southampton, esse por 31 milhões de euros, bastante dinheiro. Markovic, jogador que veio do Benfica por 25 milhões de euros. Suso volta depois de uma boa temporada no Almeria. O Reina volta do Napoli também. E outros jogadores, essas as demais destaques. Também tem a volta do Borini, que pode já estar saindo de volta. O Sunderland negocia a compra em definitivo do jogador. O Liverpool gastando bastante dinheiro em jovens jogadores que ainda são promessas do futebol. E outros jogadores como o Lallana. Torrou dinheiro com o Lallana, um bom jogador. Mas novamente o mercado inflacionado, o Liverpool precisando montar um time para a Champions League sem seu principal jogador na última temporada. Acho que o Liverpool se reforça muito bem. Faz excelentes contratações. Gosto muito do Markovic. Acho o Lambert um bom reserva pro Sturridge. Gosto... É o novo Tottenham Liverpool. É. Perdeu o seu principal jogador, contratou um montão de cabeça de baga. É, Vai por- arrumar nada essa temporada. Por favor, não compare o Liverpool, 5 vezes campeão da Champions e 18 vezes campeão inglês, ao Tottenham. Um clube que nunca... 25 anos que sem ganhar sempre nada. amarela. O Tottenham é um clube que sempre é amarelo, não tem nem comparação. Mas acho sim Mas que uma falta, boa lembrança mas do acho sim Rafael, que viu? falta grande contratação pro Liverpool. o Muito se Tottenham- falou em Marco Reus e esse sim seria a contratação ideal. Só lembrar que o Tottenham perdeu o Bale ano passado, trouxe Lamela, que era um bom jogador, Paulinho. promessa. O Eriksen, um grande jogador no Ajax, não jogou. Paulinho, que não conseguiu Soldado vingar. também. É um perigo, realmente. A equipe do Liverpool corre com esses jogadores. São jogadores novos, precisam mostrar um grande futebol agora com uma grande camisa. A diferença do Tottenham. O Liverpool tem uma camisa imensa com grande peso. Mas concordo com o Rafael quando ele diz que falta grande contratação. Falta mesmo. Falta um jogador de mais peso, de mais nome. Ainda tem outros 3 jogadores especulados que estariam muito próximos do Liverpool, que é o Origi, do jogador da Bélgica. Também Inclusive, o tem Remy. notícias de alguns jornais como The Guardian que falam que o Origi já está na cidade de Liverpool negociando e que talvez o Everton, outra equipe que mostrou interesse, possa ter entrado no meio na competição e por isso até o atraso do Origi não ter ainda assinado com o time do Liverpool. O outro seria o Remy, jogador francês do Newcastle. Uma contratação boa, mas não é um jogador para fazer a compor diferença. elenco, E o Lovren, zagueiro, que seria uma ótima opção Esse sim, também. um grande jogador. Grande jogador. Mas continua sem ter a grande contratação, que seria o Marco Reus. Pelo que se falou, jogadores mais especulados seria o Marco Reus. Agora falar dos Red Devils, o Manchester United também mostrou muitas contratações nessa temporada. Ander Herrera chega do Bilbao por 36 milhões de euros. Luke Shaw, jogador do Southampton, garota ainda uma das grandes revelações, chega por 37,5 milhões de euros. Além desses jogadores, tem o Anderson voltando da Fiorentina. O Bebê volta, Passos de Ferreira, acredito que não vai jogar. Jogador que o Ferguson contratou por 8 milhões de libras e veio, não conseguiu jogar. O Henriques, Ângelo Henriques, esse sim para mim um bom jogador chileno, volta de empréstimo ao Zaragoza, deve ter uma boa temporada, deve ser usado. Zaha volta do Cardiff, mais ou menos essas contratações. Agora saindo muitos jogadores da equipe do Manchester. Alguns jogadores saem para uma renovação. Vidic vai jogar na Internazionale, Giggs foi aposentado, o Maqueda sai para o Cardiff, o Butner sai para o Dinamo de Moscou e o Ferdinand é zagueiro do QPR. Manchester United se renovando. E outro jogador que deve sair é o lateral esquerdo Evra, que deve acertar com a Juventus nas próximas horas. O Evra já passou do tempo dele, né? Jogador que precisava mesmo Contratou da o renovação. Shaw. E o Shaw é um excelente jogador. É jovem, mas já pode ser titular do Manchester, que é um grande jogador. É o futuro da lateral direito do Manchester United. E quanto às contratações, acho que foi um dos times que melhor se reforçou. E a melhor contratação do Manchester foi o técnico. Luiz Van Gaal, uma baita uma contratação. Ele pode arrumar esse time do Manchester. Fez uma campanha boa com a Holanda na Copa do Mundo, uma Holanda razoável, não era um time excepcional na Copa do Mundo. Fez uma boa campanha e pode arrumar esse time do Manchester. Tem bons jogadores, tem o Van Mais Persie, tem o opções Rooney, agora. mais opções. Eu aposto nesse Manchester aí, é um bom time. E com a chegada do Hummels, é um jogador que vem para reforçar a zaga. E assim,
É sempre bom a gente lembrar, né, Jota? A gente faz essa lembrança aqui no Futebol Total sempre, quando esse tipo de caso acontece. O Manchester não joga competição europeia na temporada. Ou seja, já entra como um dos favoritos pro campeonato inglês. Uma coisa que aconteceu com o Liverpool na temporada passada. Uma carga de jogos muito menor do que os seus rivais. Campeonato. Então o Manchester eu acho que é um dos favoritos para ser o campeão inglês já, o Manchester, e isso reforça ainda mais esse favoritismo, que é o fato de não dividir a atenção com outras competições. Agora, falando dos clubes de Londres, começando com o Arsenal apresentou boas contratações também nessa temporada. Alexis Sanchez chega do Barcelona por 37,8 milhões de euros. Debuchy chega do Newcastle por 15 milhões de euros. Além desses dois jogadores, voltam ao clube, são reintegrados. Francis Coquelin, jogador que jogou uma boa temporada pelo Freiburg. Joel Campbell se destacou na Copa do Mundo e também no Olympiacos. São os jogadores, além desses, Mikel e Frimpong voltam à equipe. E alguns jogadores que saíram nessa temporada, a barca que o Arsenal fez. Dioru saiu para o Hamburgo, Fabianski foi para o Swansea, Sanhá, lateral direito, foi para o City, Park Chu-young saiu sem clube, Bentner, ele mesmo, jogador mais marrento do futebol mundial, saiu do ídolo, clube né, também. Exatamente. O Wellington Silva foi para o Almeria emprestado, Emiliano Viviano volta para o Palermo e Karlsson volta para a equipe do Spartak Moscou. O Arsenal gastando dinheiro com dois jogadores para essa temporada. Gostou, Jota? Gostei, boas Grande contratação contratações. do Sanches, né, Jota? Jogador que fez uma boa Copa do Mundo, jogador que estava lá no Barcelona. O Arsenal se movimentou bem nesse mercado. O Sanches tem tudo para melhorar ainda mais esse elenco do Arsenal. Será que esse ano fica com o troféu 4º lugar, o Arsenal? Tá fazendo por onde conseguiu alguma coisa melhor. O time do Arsenal tá melhorando essa temporada. Para fechar o assunto clubes londrinos, falar do Chelsea agora. O Chelsea gastou dinheiro como de costume, contratou Fábregas do Barcelona, Diego Costa, como já foi falado, chegou também, Filipe Luiz chegou na equipe, outros jogadores como Courtois entrou no time, Marco Marin volta também, e a lista é imensa. O Chelsea realmente com muitos jogadores voltando e saindo do clube. Davi Luiz, Lampard, jogadores de destaque, Samuel Eto'o também saiu da equipe, Ashley Cole foi para Roma e Dembaba por Besiktas. Como é que está se desenhando essa equipe do Chelsea e o Mourinho com grandes jogadores em mãos para essa temporada? Se contratar um zagueiro para jogar ao lado do Terry, é o novo campeão da Champions League. Vai ser o novo campeão da Champions League. Cravando isso. Tô cravando aqui. Rafael Sarkis ousado, hein? É o novo campeão. Montando um meio de campo muito bom, com Matite, Fábregas, com Oscar, com Hazard. É um bom time. O Chelsea, com o Mourinho como técnico, é o novo campeão da Champions League. Rafael Sarkis ousado, né, Jota? Vamos ver, eu Exatamente. vou escrever aqui no final da temporada, a gente cobra ele, certo? Tá gravado o programa de hoje, Rafael Sarkis será cobrado ao final da temporada, caso o Chelsea não seja campeão. Vai narrar a vitória do Chelsea da Champions League? Vou narrar. Várias isso aí. vitórias do Chelsea na temporada. Vai ser um excelente time, um time meio de campo muito bom. Eu aposto no Chelsea com o Hazard desequilibrando. É só agora 2h, 3 minutos da tarde. O Futebol Total vai chegando ao seu fim. Sexta-feira, 1h da tarde, o Futebol Total volta falando de outras contratações, do balanço de outros grandes clubes nessa janela de transferências até agora com mais notícias. Hoje ainda Hummels deve ser confirmado como jogador do Manchester e Evra como jogador da Juventus. Muitas novidades no mercado da bola. O Futebol Total volta a sexta. Grande abraço, Rafael Sarkis. Um prazer imenso ter sua participação no programa. Seu destaque final. Abraço, Jota. E meu destaque final vai por esse Chelsea. Que eu falei, minha aposta pra temporada desses times que estão se contratando é o Chelsea, por fazer boas contratações e também pelo Mourinho. O Mourinho agora vai ter um time muito bom em suas mãos e vai ser, como já cravei aqui, campeão da Champions League, temporada 2014-2015, é o Chelsea. É isso aí, Bruno Fonseca. Muito boa tarde pra você, Jota. Muito boa tarde, Bruno Fonseca. Muito boa tarde pra você. Seu destaque final. Boa tarde, J. Kelme. Boa tarde todo o amigo ouvinte. Meu destaque final vai pro Dunga. Dunga, treinador da seleção brasileira. A gente vai discutir mais durante esses próximos 4 anos o trabalho do treinador da seleção. Dunga tá de volta, Jota.
Isso aí. Grande abraço pra você, Bruno Fonseca. No Lousado, um prazer imenso ter você mais uma vez ao meu lado aqui no programa. Sexta-feira volta com mais informações e tem novidades surgindo no Futebol Total, né? Não vai ser mais só a rádio, o Futebol Total expandindo suas redes de comunicação. Exatamente, Jota. Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Bruno Fonseca, Rafael Sarquis. Grande abraço pro amigo ouvinte. Boa tarde, exatamente, Exatamente. Temos uma novidade, né, Jota? Temos mais um canal de comunicação agora com o amigo ouvinte. Os integrantes que costumam vir mais ao programa Futebol Total, os titulares, digamos assim, eu, você, o Thiago Viana, também o Matheus Figueiredo, que é ali mais ou menos titular, mas ele costuma vir, mas Sabe muito de futebol mas também, ultimamente, a enciclopédia da Rádio Facom ultimamente está chinelando bastante, mas também Os comentaristas da Rádio Facom. exatamente, resolvemos então criar um blog do Futebol Total, um novo canal de comunicação com você, amigo ouvinte. É aí mais um jeito de você interagir com a gente, você saber a nossa opinião também. Acesse futeboltotalradio.blogspot.com. A partir de hoje já vai ter texto lá. É uma novidade bem interessante. Compartilhe com todo mundo. Então, é mais um canal, mais um meio de comunicação, né, Jota? É isso aí. É futeboltotalradio.blogspot.com. O amigo ouvinte lá vai poder conferir os nossos textos e também os programas, as gravações do Futebol Total. Exatamente. O programa que você está ouvindo hoje vai entrar no ar em formato de podcast. Assim, para você, querido ouvinte, que perdeu o programa, poder ter lá no seu rádio, se gostou muito do programa, poder conferir novamente na íntegra, na internet, o Futebol Total. Então a gente tá evoluindo o Futebol Total, vai criando outros meios de comunicação. Você, ouvinte, já acostumado com o nosso programa, fica ligado que mais coisas irão surgir. O Futebol Total, que vai ainda continuar sexta-feira, provavelmente o último programa dessa temporada. Depois entramos de férias e voltamos com tudo. Muitas novidades, mas na internet não para. Agora com o blog. Forte abraço, Bruno Lousada. Valeu, Jota. E o programa volta sexta-feira. Grande abraço, ouvinte, até mais.